Olá, vamos para mais um módulo da nossa disciplina de gestão de políticas comerciais e práticas de negociação. Bom, nós vamos estar ainda no módulo 1, vamos trabalhar a unidade 2 e nessa unidade vamos tratar sobre estrutura de vendas. E, claro, a venda como um resultado, né? Então, vamos dar continuidade neste nosso módulo 1 sobre o conceito de vendas. E hoje nós vamos tratar sobre a estrutura de vendas. Então, toda a estruturação de um processo de vendas é algo que deve ter um fluxo, né? Ou um caminho correto a ser seguido, né? Na aula passada, eu disse a vocês que é fundamental que todo o processo de vendas tenha uma estratégia com um objetivo final a ser alcançado, né? Já então tendo uma estratégia e um objetivo ali que se almeja alcançar, certo? Quando a gente fala então dessa estrutura, né? É o processo de vendas. Então, essa estruturação de vendas, onde está presente a questão da estratégia e a questão do objetivo, faz parte, então, desse caminho que é a estrutura de vendas. Tá? É fundamental, então, que toda e qualquer empresa, independente do segmento, independente do nicho, ela observe muito bem onde pretende chegar, né? Quais são os passos aí de prospecção que essa empresa almeja, né? E normalmente essa prospecção, né, onde essa empresa almeja chegar, ela está literalmente atrelada ao faturamento da empresa. Tá? Então, digamos que dentro de uma empresa ela tenha lá o objetivo final alcançar no seu primeiro ano de existência, alcançar ali R$200 mil em vendas anual, né? Então, digamos que é uma empresa aí de pequeno porte, está começando, né? Criou-se ali toda a estrutura e está ali no processo inicial, né? De surgimento e de concepção de empresa. Então, almeja-se ali no primeiro ano R$200 mil em vendas. Beleza. Então, dentro desse um ano, né, é possível que toda a equipe de gestão, junto com a equipe de vendas, também estruture quais são as ambições de prospecção para o próximo ano. E isso está estritamente relacionado à estrutura de vendas que essa empresa irá ali estabelecer, né? Então, dentro dessa estrutura de vendas, é fundamental que se estabeleça quais são as estratégias para vender mais e qual é o objetivo final da empresa, tá? Sabe-se que o objetivo final da empresa é vender pelo menos R$200 mil, que é o almejado no primeiro ano. Tranquilo, né? Mas se essa meta ela for ultrapassada, melhor para a empresa, né? E aí o processo de crescimento e de ampliação da empresa ela pode ser muito mais rápido, né? Então é fundamental que a empresa ela trace esse planejamento, ela tenha essa estrutura de vendas muito bem estabelecida, pensada, idealizada, planejada, certo? Dentro deste processo, então, nós temos ali um ciclo de funções administrativas quando envolve vendas, né? Então, o primeiro ponto, obviamente, é o planejamento. Então, se na nossa vida pessoal a gente precisa planejar onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar naquele patamar, né, na compra da casa própria, naquele emprego que a gente tanto sonhou, a gente precisa de planejamento, né? E nesse planejamento exige o que de você enquanto pessoa, enquanto funcionário, enquanto gestor de uma empresa? Organização, né? A partir desse processo de planejamento, de organização, é fundamental também que tenha ali um direcionamento, uma direção ao qual você precisa ali caminhar, né? Para que você consiga, então, controlar todo o processo e, consequentemente, você também consiga ali chegar no seu objetivo final com sucesso. Então, esse ciclo de vendas, ele passa por essas 4 fases: planejamento, organização, direção e controle, tá? Isso tudo, gente, dentro aqui da teoria, né, é tudo muito fácil ser explicado. Mas para quem está numa empresa, né, precisa muitas vezes
ter esse planejamento muito bem delimitado dentro do papel, porque na prática muitas coisas acontecem que atrapalham esse processo de organização, de direcionamento, de controle, né? Então é fundamental que todas as etapas estejam muito bem definidas e sua equipe de trabalho, sua equipe de vendas muito bem alinhado para que esse ciclo, essas 4 etapas desse ciclo, elas sejam cumpridas de maneira efetiva, certo? Então, existem territórios, organizações e processos em que a venda está ali implícita. Daí, isso consiste no quê? Em dividir o mercado maior em pequenos grupos, né? Então, na nossa aula passada, eu disse para vocês que um vendedor precisa ali estabelecer para quem ele vai, quem são os seus potenciais clientes. Né? Na nossa aula anterior, a gente falou sobre isso, né? Conhecer o seu potencial cliente, agendar uma visita, apresentar o seu portfólio de produtos, né? Mas para isso tudo, é necessário você conhecer muito bem quanto vendedor, conhecer o seu nicho, com que eu trabalho, né? Quem são os nossos potenciais, quem podem ser nossos potenciais clientes. E a partir daí, então, eu estabelecer para quem eu vou vender, né? Como eu vou superar a minha concorrência? Qual é o diferencial do meu produto, né? Qual é o diferencial da empresa ao qual eu estou trabalhando, que eu estou vinculada à minha empresa, né? Então, eu preciso, né, delimitar isso para que quando eu for abordar o cliente e estabelecer aquele primeiro contato com o cliente, né, ao qual eu estou ali num processo de conhecer o cliente e ao mesmo tempo conquistá-lo, né, ali em poucos minutos, eu preciso verificar, né, quem são os meus concorrentes e que esses concorrentes eles têm produtos superiores ao que eu estou vendendo, né? Se tem, qual é o meu diferencial então, né? Por que o cliente irá comprar o seu produto e o meu produto e não o dele? Então, é fundamental, gente, que a gente demarque nosso território, né? Qual é a área geográfica que eu estou inserida? Né? Onde estão as empresas? Onde está o meu público-alvo, a pessoa que eu vou ali abordar, os meus potenciais clientes, como a gente viu na aula passada, para que a gente possa estabelecer ali geograficamente qual é a amplitude, né, de clientes, os possíveis as possíveis empresas ou pessoas físicas, né, que irão ser os meus potenciais clientes e que eu irei apresentar o meu produto. Quais são as dificuldades que eu irei encontrar, né, geograficamente, na questão de deslocamento, né, da organização da equipe de vendas, de organização de horários, para que cada equipe esteja em um local, né? Então, é fundamental a gente planejar esse processo. E esse processo, existem diversas variáveis, como a localização do nosso cliente, né? A chegada dos nossos vendedores externos até esse espaço, o tempo gasto em cada visita, né? Então, é necessário ter esse parâmetro, né? De quanto tempo eu gasto em cada visita, desde o meu tempo de locomoção, ida e volta, e também o período em que eu estou lá com o meu cliente, né? Em se tratando de uma empresa, por exemplo, nós precisamos ter essa noção, né? Que nem todo o cliente, ele tem uma manhã inteira para estar ali conversando comigo, uma tarde inteira. Então, eu preciso ter objetividade na minha abordagem com o cliente também, né? Que é o tempo gasto com a visita. É a mesma coisa quando você vai fazer o primeiro contato via telefone com o cliente também. Então, você tem que perguntar, olha, você tem um minutinho para conversar comigo, né? Eu preciso fazer um agendamento de uma visita, apresentar o meu portfólio, né? Enfim. Então, esse tempo gasto, tanto no agendamento na visita, quanto na visita em si, é importante.
tá? Estabelecer esses critérios, né, de segmentação de território. Então, por exemplo, se eu vou para a zona sul da minha cidade hoje visitar clientes, então, obviamente, eu procuro otimizar esse tempo e visitar o máximo de empresas possível na região sul, né, para que eu consiga otimizar o meu tempo e também a questão do deslocamento, né, até essa região, certo? Então, estabelecer essas rotas acessíveis de atendimento, esse direcionamento para você não ficar indo e vindo, né? Isso tudo é planejamento. E dentro dessa perspectiva também, o estabelecimento de metas previstas. Então, isso a gente só consegue estabelecer depois que a gente tem essa rotina de visitas de atendimento ao cliente. Então, por várias vezes, né, digamos assim, vou dar um exemplo para vocês, em uma empresa, né, cerca de 10, 15 visitas, vou estabelecer aí 10 visitas. A cada 10 visitas, uma negociação é fechada, uma venda é fechada, né? Então, ou seja, eu preciso visitar pelo menos 10 clientes para que eu consiga fazer uma venda. Então, se eu preciso fazer isso, né, 10 visitas a cada para ter uma venda, então, qual é a meta que eu preciso alcançar no faturamento da empresa ao final do mês? Então, aí, a partir daí, eu já tenho um parâmetro. Quantas visitas eu preciso fazer no mês e quantas visitas e quantas vendas efetivas, né, vendas finalizadas, eu preciso ter para conseguir cumprir, né, a meta que foi estabelecida pela empresa enquanto eu enquanto vendedor, né, para eu enquanto vendedor. Então, tudo isso é uma questão de planejamento, de organização, né? Também de direcionamento e, claro, de controle, né? De como é que as coisas estão sendo executadas, né? Então, o ciclo de vendas faz parte deste processo. Mas é fundamental que a gente tenha o seguinte parâmetro, né? Que os vendedores eles precisam seguir este processo, abrangendo as etapas de preparação, prospecção, abordagem, análise das necessidades, a proposta, o processo de negociação em si, o fechamento e o pós-venda, né? Então, dentro dessas etapas, a preparação é o momento em que o vendedor irá imaginar, irá pesquisar quem são os seus potenciais clientes, onde eles estão localizados geograficamente, né? Como os horários que eu vou fazer o agendamento para cada um desses potenciais clientes, né? Então, neste processo aí de preparação, eu também estou ali já almejando a minha prospecção. Quem eu irei abordar, né? Quais são os potenciais clientes que eu vou visitar, que eu vou agendar, que eu vou fazer uma visita? E como vai ser a abordagem para cada um destes clientes, né? Então, esse é um outro ponto importante, porque, como eu disse na aula anterior, inclusive, que para cada cliente, por exemplo, você precisa dispor de uma entonação de voz diferente. Um exemplo, né? Você precisa trazer uma certa proximidade com o seu possível cliente, né? Então, estabelecer esse vínculo de amizade, entre aspas, né? Esse vínculo aí de confiança é fundamental no processo de negociação, né? E a partir do momento em que você está ali, tete a tete, frente a frente com o seu cliente, você precisa analisar quais são as suas principais dores, né? Qual é o que o seu potencial cliente ele precisa. Precisa analisar, então, quais são as suas necessidades. E a partir da sua necessidade, a partir da sua realidade, a realidade do seu cliente, você irá apresentar, então, uma proposta, né? Uma proposta, irá iniciar ali o processo de negociação, tá? E este processo de negociação, né, pode ser moroso, demorar ali 1, 2, né? 1 ano até mesmo, pode, né? Então, esse processo aí de fechamento da venda, principalmente para as vendas B2B, que no caso seria para a pessoa jurídica, né? São vendas que não são feitas assim de maneira impulsiva, né? São vendas planejadas, vendas ao qual
o comprador, o cliente, ele está ali atendendo uma necessidade dele, uma dor que ele tem, né? E você, enquanto vendedor, está ali para resolver essa dor. Então, esse fechamento, ele é realmente algo que pode ser um tanto quanto mais moroso, né? E claro que depois do fechamento, do cliente receber o seu produto, tem o processo de pós-venda, né? Como é que foi recebido este produto dentro da empresa, né? Foi bom, né? Todos gostaram? Teve efetividade no seu processo? Enfim, depende do nicho ao qual você está atendendo, mas o processo de pós-venda, verificar com o seu cliente, né, para ter um feedback ali, né, do como é que foi a recepção, se foi útil o produto que você vendeu para ele, se foi útil, isso é fundamental para que você possa ir melhorando, né, o seu atendimento e, consequentemente, também trazendo mais credibilidade para a sua empresa, tá? Então, gente, é fundamental que nós tenhamos a consciência de que o processo de vendas, ele passa por etapas. E essas etapas, elas precisam ser muito bem definidas, muito bem estabelecidas, para que você tenha sucesso, tenha êxito no seu trabalho enquanto vendedor, né? Então, independente do nicho que você irá atuar, o processo de vendas, ele está ali implícito com o processo de negociação, né? O processo de resolução de conflitos, o processo de confiança, né, do possível cliente com o seu vendedor, para que a partir daí você tenha condições de ter êxito, né, na sua prospecção enquanto vendedor, né, e atingir o maior número possível de clientes, o maior número possível de vendas efetivadas, né? E isso tudo, gente, parte aí desse pressuposto de que é fundamental você conhecer muito bem o produto que você está vendendo, né? Conhecer muito bem a empresa onde você está trabalhando, planejar a sua estrutura de abordagem ao cliente, né? Ter ali exemplos claros, objetivos, de preferência, né? Claro, exemplos reais, com clientes reais, para que você consiga, então, ter êxito ao abordar um cliente e dessa maneira você consiga, então, desenvolver o seu trabalho de maneira efetiva enquanto vendedor no trabalho com vendas. Bom, finalizamos o nosso primeiro módulo, a unidade 1 e a unidade 2. Então, nós vamos agora partir para o nosso módulo 2 com outras 2 unidades. Nos vemos na próxima aula.